Hoje o assunto é um pouquinho diferente do que eu trago aqui normalmente, que é a respeito de casas, tal, enfim, notícias do dia a dia. Mas eu vi um assunto que tá um pouquinho alta, ou se ficou um pouquinho alta no TikTok alguns dias atrás, que foi a respeito daquela jovenzinha chamada Liz Macedo, que é uma daquelas jovens que estavam envolvidas na treta do Benício Huck com a Duda Guerra e outra mocinha lá também. Enfim, quem lembra dessa treta vai lembrar da Liz Macedo. Quem lembrar dessa treta vai lembrar dessa mocinha, beleza? Surgiu uma polêmica no TikTok porque ela fez uma cirurgia no nariz, tá? Obviamente uma cirurgia estética, né? Ela é realmente muito jovem porque ela nasceu no dia 17 de outubro de 2009. Ou seja, hoje a Liz Macedo tem 15 anos e esse ano, em outubro, ela completará 16 anos. A galera começou a comentar muito, falar: poxa, como que pode uma menina tão jovem já passar pelo segundo procedimento? Ciente de que essa galerinha toda, principalmente envolvida nessa treta aí, provavelmente muitos deles têm procedimentos estéticos em seus corpos, porque obviamente tem grana pra gastar. Normalmente são pessoas muito ricas ou de famílias ricas, né, que lhe proporcionam isso. E aí começou a surgir uma polêmica no TikTok. Eu quero que nós assistamos juntos para que vocês deem a opinião de vocês e eu também possa dar a minha baseada no que a gente vai ver agora. Primeiro, a gente vai dar uma olhadinha no perfil dela, beleza? E depois vamos às opiniões. Ok? Estamos conversados? Bom, esse daqui, ó, foi um dos vídeos que ela postou no pós-cirúrgico. E o perfil dela, pra quem não sabe, que eu acho muito difícil, é esse daqui, ó, Liz Macedo. Esse Liz com Z, né? X.Macedo, beleza? Olá, Amorex do meu coração. Gente, eu demorei pra aparecer porque eu demorei muito tempo pra associar a vida. Tipo assim, eu acordei da cirurgia, aí a anestesia. Eu queria acordar porque eu queria muito comer, gente. Queria muito comer. E aí, tá com fome? Eu precisava estar 100% acordada pra comer. Aí eu fiquei lógico, né? Assim, tentando abrir o olho. Lógico. Não dá pra comer dormindo, né? Só se for por sonda. Aí eu comi, capotei, acordei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí a moça, a fisioterapeuta, veio massagear meu rosto e ela passava a mão em mim, eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí agora eu tô mais viva, galera, tô mais viva, mas já quero voltar a dormir, muito sono. E é claro que eu estou assistindo O Verão que Mudou Minha Vida na TV do hospital. As pessoas estão criticando muito porque não é de praxe ver tantos jovens nessa idade mexendo com o corpo, porque na cabeça de muitas pessoas parece que essa galera não tem um entendimento ainda de que o corpo pode mudar, enfim, essas coisas assim. Mas vamos continuar assistindo os vídeos dela e depois eu vou pros vídeos de opinião das pessoas, beleza? Mas antes de mais nada, deixa eu já mostrar aqui pra vocês um comentário que me intrigou. Por que ela fez de novo? Porque ela tava precisando fazer outra. A primeira não deu certo. Disse ela que era pra tirar uma carne esponjosa que a impedia de respirar. Mas esses curativos são de cirurgia plástica, deve ter feito em combo, pra consertar a respiração dela. Gente, eu também espero que dessa vez dê um resultado bom. Pra mim não precisa ficar nem bonito, pra mim precisa funcionar. Porque assim, gente, eu recebo muito comentário. Ai, continua nariguda, continua nariguda. Gente, pra mim esse não foi nem o problema. Pra mim o problema é que não respirava, não funcionava o nariz. Galera, ele segura o meu nariz quando ele era assim, ó. Quando ele chegava antes que eu. Então, peraí, pode ser que isso nos diga alguma coisa. Aparentemente, ela fez a cirurgia não só pelo procedimento estético pra modelar novamente, mas pra que ele ficasse funcional de certa forma, né? Meu coração, gente, o desvio de septo era um dos principais, assim, responsáveis por não fazer eu respirar. Eu tô esperando pra responder isso quando eu tiver com o doutor, que pra gente vai ser quando eu for retirar os pontos. Porque, gente, eu sou meio leiga do assunto, e aí eu acho que ele consegue responder mais direitinho pra vocês. Tipo, a gente achava que era só uma carne esponjosa que tinha. Mas quando ele abriu o nariz, ele viu que a situação respiratória tava bem pior. Tipo, se eu não me engano, o desvio de septo, ele colou um lado do nariz, então tinha um lado que tava totalmente encostado, que realmente não passava ar. E aí o outro tinha um corneto muito grande e aí também não passava ar direito. Enfim, depois eu vou tentar explicar isso mais certinho pra vocês, gente. Que eu não sou muito médica, eu acho que eu sou muito leiga no assunto. Ó, mais um ponto aí pra gente tentar entender o que aconteceu, né? Por que ela decidiu fazer essa cirurgia e se os comentários que estão fazendo acerca dela comportam. Olá, Amorex do meu coração, gente, como vocês estão? Eu tô esperando pra explicar direitinho da cirurgia pra vocês quando eu estiver com o doutor, porque eu não tenho muito conhecimento sobre. Quando a gente fez os exames e a gente foi lá no consultório dele analisar, a gente achou que era só uma carne esponjosa, mas assim que ele abriu meu nariz, ele viu, gente, que assim, a situação tava muito pior do que a gente achava. Um lado do meu septo meio que grudou no outro lado e um dos meus cornetos estava muito expandido. Então, realmente, só passava um pouco de ar por um dos lados. Então, basicamente, para eu conseguir respirar, ele teve que reconstruir todo o meu septo. Tipo assim, eu realmente não tinha noção que a situação tava tão ruim. E mesmo eu estando toda inchada, estando com pontos,
eu tô conseguindo respirar, gente. E eu sei que é uma coisa besta, só que, tipo assim, eu senti ar entrando e saindo do meu nariz. Tipo, eu não sentia isso há realmente bastante tempo. Enfim, depois, quando eu tiver com o doutor, eu fiz com o Frederico Ken. Ele é excepcional, toda a equipe dele, muito, muito, muito top. Aí eu explico melhor pra vocês, tá bom, galera? É o que ela já tinha dito, né? Bom, já entendemos o motivo da cirurgia. De certa forma, agora vamos ver a opinião da galera, beleza? Com menos de 18 anos, Liz Macedo passou pela sua segunda rinoplastia. É isso mesmo, gente. Nem 18 anos Liz Macedo tem ainda. E eu não vou apontar dedos pra ela, porque ela é uma menor de idade. E, primeiro que tá errado o médico que operou ela. E, segundo, os... Então, já vamos começar por aí. Vocês acham que tá errado o médico se permitir operar ela? Ou não? Na minha opinião, eu acho que não, porque o médico foi autorizado pelos pais, né? Então, acho que quem manda são os pais, né? Segundo os pais que permitiram. E por que eu vou falar isso? Porque eu já fui uma adolescente que fez uma septoplastia, nem foi uma rino, aos 18 anos. Ah, gente, deixa eu mostrar o perfil da moça aqui, ó. O nome dela é Gabriele Tadeschi. Nome chique, né? E eu considero de que o médico estava totalmente equivocado. Por mais que eu tivesse autorização e fosse uma necessidade, foi um dos maiores erros que eu já cometi. A Liz fala que ela precisou fazer uma outra rinoplastia, porque isso aqui é uma rinoplastia, gente. Isso não é uma septoplastia. Porque septoplastia não faz esses cortes aqui. É uma rino, enfim, o rosto dela super inchado. Ela teve que passar por uma coisa... Agora, quem conhece, quem entende aí, sabe me dizer se realmente, como a Alice falou, se precisa realmente, quando tem esse tipo de problema que ela citou e tal, enfim, se precisa de corte? Porque a moça tá falando que não precisa, mas será que ela viu todo o vídeo em que a Alice falou que tava fazendo, porque não só pela questão estética, mas porque precisava para voltar a respirar novamente? E aí, obviamente, se ela fez, mesmo que isso daqui não precisasse, ela sentisse que tava precisando de alguma coisa de estética, né? Ela foi lá e aproveitou. Muito mais invasiva, né? Ela fala que ela tava com os cornetos super inflamados. Ela viu. A ponto dela não conseguir explicar, né? Pra vocês entenderem mais detalhado. Ela até fala que ela ia no médico, pediu pro médico explicar. Não achei esse vídeo, mas aí vi mais ou menos como ela explicou. Bom, eu fiz a minha cirurgia há bastante tempo. Eu tinha 18 anos. Eu estou aí quase nos meus 30. E o que eu tenho pra falar pra vocês é: não deixem ou permitam que pessoas tão jovens façam cirurgias, mesmo com 18 anos, tá? Por quê? Eu fiz uma septoplastia e eu fiquei com uma sequela. E sabe o que acontece agora? Eu tenho que passar por uma rinoplastia. Eu não tenho uma outra opção para fazer uma correção no meu nariz sem modificar ele, tá? E é um processo que, pra mim, é muito doloroso, porque não é de boa fazer uma cirurgia no nariz, é no rosto. Qualquer bactéria que você pega sobe direto pro cérebro. Então, assim, eu nunca vou normalizar uma rinoplastia como as pessoas têm normalizado. E eu fiz a cirurgia... É difícil falar sobre porque, assim, existem jovens que sofrem muito com a aparência, né? Então, eu acho que em alguns pontos, de certa forma, eu acho viável fazer uma cirurgia. Por exemplo, se tem uma pessoa jovem, muito jovem, como no caso de uma Liz Macedo, que tem um nariz muito grande, assim, ou então fazer uma harmonização, porque, assim, essa fase, cara, da adolescência é muito complicada. Porque saindo da infância, entrando na adolescência, é aí que se criam... de certa forma, algumas... como é que eu posso dizer? Alguns traumas, né? Então, eu não vejo problema em fazer a cirurgia, desde que os pais permitam, ciente de que são em casos em que, por exemplo, o nariz está muito grande, muito desproporcional, a pessoa se sente insegura com aquilo. Se for um problema muito grave de insegurança, top fazer. Agora, fazer só por estética, eu não faria. Mas também não julgo quem faz, porque assim, eu entendo que todo ser humano individualmente falando tem sua vontade, seus desejos, né? Então não julgaria não, mas eu não faria e não indicaria pro meu filho fazer se fosse só por estética. Já tem o nariz bonito e quer melhorar ainda mais, não precisa. Agora, em caso de que o nariz é muito grande ou enfim é muito pequeno e quer dar uma alterada porque senão fica, enfim, ou em casos como a Liz citou, que eu não sei se é verdade ou não, de uma questão de funcionamento mesmo, tal, de conseguir respirar melhor. A gente não sabe, né? Eu era muito jovem. E como eu era muito jovem, por mais que eu ache que o meu nariz já estava 100% formado, não. Orelha e nariz são duas... porque tem esse ponto também. Parece que dizem que os ossos humanos, eles vão se desenvolvendo até os 21 anos. Parece que... me perdoem, tá, gente? Eu não tenho total conhecimento a respeito disso. Mas parece que sim. Então, se
ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, tal, aos 21 anos. Então, no caso de um adolescente, o melhor mesmo seria esperar até a fase adulta para conseguir fazer a cirurgia. Mas como eu falei, ciente de que é nesse período em que existem muitas coisas, muitos traumas, enfim, gente. Eu sei que, nossa, eu não tô falando com uma pessoa que apoia várias besteiras sendo feitas, mas vocês entendem que, tipo assim, um adolescente muitas vezes sofre com bullying, essas coisas assim, tipo, não bullying normal, tá ligado? Tipo uma zoeira assim, mas às vezes mexe com a autoestima da pessoa. Então, pra melhorar um pouquinho e tal, tirar um pouco da insegurança, aumentar a autoestima, eu acho que é válido. Mas, ciente de que isso daí é um cuidado que se deve ter, né? Pensar que no futuro o corpo pode sofrer alguma alteração, enfim, você sofrer com isso. São duas partes do corpo que crescem ao longo da sua vida, não importa o que você faça. E provavelmente, no determinado momento que você faz uma rinoplastia, você vai ver a pessoa fazendo uma segunda. Se a pessoa fez uma septoplastia, você pode ter certeza que ela vai ter que fazer outra. Talvez não seja tanto na idade, mas se você faz isso um pouquinho mais velha, né, um pouquinho ali para os 22, 23 anos, pode ser que você não tenha necessidade de fazer a segunda. No meu caso, meu septo ainda estava em formação. No caso, aqui eu não sei explicar tão bem, tá? Aqui ele perfurava. E aí eu fiz a minha septoplastia. E aí, gente, eu fiquei com uma sequela no meu nariz. Uma sequela. Hoje eu respiro super mal, meu nariz sangra, é um horror, eu ronco às vezes. Caraca. É um transtorno, mas eu tenho que passar por uma segunda cirurgia que vai mudar o formato do meu nariz, porque eu vou ter que arrancar um pedaço da minha costela ou da minha cartilagem da orelha para poder fazer a reconstrução completa do meu septo. Isso significa arrancar ele sem... Então, nesse ponto, se as informações da Gabriele, né, forem verídicas, é algo que precisa se pensar, né? Porque aí eu até meio que retiro tudo que eu disse a favor da cirurgia, ciente de que pode ser algo que influencie negativamente no seu futuro, né? A ter que passar por uma segunda. Em casos extremos, eu continuo apoiando, tá? E reconstruir todo o meu nariz por conta dessa sequela que eu fiquei. Quando eu fiz a minha cirurgia e eu saí dela, o médico falou para mim e para os meus pais: a cirurgia não foi um sucesso. Quando eu abri, eu vi que o problema era muito maior e ela daqui a uns 5, 6 anos, talvez 10, tenha que repetir a cirurgia e é exatamente o que está acontecendo agora. Eu já tenho todos os exames para fazer, já fiz eles, já fui no médico, mas passar por essa cirurgia é uma das coisas mais difíceis para mim, porque eu acho que nariz é uma coisa que, se você mexer, ele muda totalmente a sua fisionomia. Eu gosto do meu nariz, eu não acho ele o nariz mais lindo do mundo, mas ele é a minha identidade, ele é parte de quem eu sou. E fazer uma cirurgia agora e ter que modificá-lo é muito delicado. E aí a Liz provavelmente passou pela mesma coisa. Ela fez a cirurgia, não foi um sucesso. Ela saiu dali, provavelmente já sabendo disso, adiou um pouco mais, até porque hoje ela é uma pessoa pública, e ela teve que fazer essa segunda cirurgia, porque a primeira não foi um sucesso. E isso acontece muito mais quando você faz uma cirurgia mais jovem. Se eu, aos 18 anos, não tive um grande sucesso na minha cirurgia, e hoje, com quase 30, eu vou precisar refazê-la, a ponto de mexer mais ainda na estrutura do meu nariz, imagina quando ela fez aos 15 anos, né? Então, não só ela, como outras milhares de adolescentes andam fazendo. Então, se você é mãe, se você é tia e tá assistindo esse vídeo e tem alguém muito jovem querendo fazer uma cirurgia, pede para aguardar um pouquinho. Porque mesmo com 18 anos, a minha não foi um sucesso e eu vou ter que passar de novo por uma intervenção cirúrgica. Então, se você adia isso e deixa para fazer um pouco mais velha, talvez você consiga resolver o problema de forma melhor. Como, por exemplo, quem tem muito problema de septo, fazer só a correção dele talvez não resolva tanto quando você é tão jovem. É melhor que você arranque todos os septos e reconstrua de novo o seu nariz. Porque septo vai crescer e, como disse meu médico, cartilagem é igual a rabo de lagartixa. Se você cortar, ele vai crescer de novo e ele vai crescer pior. Então fica aí o recado. Ó, gente, nesse vídeo aqui, vou colocar do início, dê uma olhada no nariz dela. Gente, amanhã fazem 10 meses já que eu fiz a minha rinoplastia. Ó, parece que aqui no canto esquerdo, ele tem meio que uma protuberânciazinha, digamos assim, né? Então eu acho assim, obviamente que também é pela estética, mas de fato pode ser pela questão de saúde, mas como a moça falou também, são umas questões que os pais e ela também devem se preocupar, né? Porque, infelizmente, mano, o corpo humano, ele sofre alterações com o longo do tempo, né? A gente costuma até ver pessoas, digamos assim, centenárias, né? Como a moça falou que nariz e orelha crescem, a gente chama de orelha de chinelo, né? A galera que é muito mais velha e tal, alcançam os 100 anos
tem uma super orelha, assim, muito grande. Eu quero a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham de tudo isso. Minha opinião foi dada ao longo do vídeo, mas eu quero saber aqui nos comentários, para que a gente possa debater e trocar uma ideia, beleza? Estamos com a meta de chegar a 6 mil inscritos, então, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Aqui tem conteúdo diversificado de todas as coisas. O pessoal daqui gosta muito que eu fale sobre casas, né? Sobre a obra da Maíra, da Joyce Kitamura. Eu vou tentar achar mais algumas outras obras pertinentes também para trazer aqui pro canal, além de conteúdos diversificados como esse daí, tá bom? Então, é isso daí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!